Tudo começa quando Augusto volta para casa chamando por Renata, e então ela aparece e ele diz que ela está muito linda, e Renata fala que nunca mais vai ser quem era antes. E Augusto fala que ela vai continuar sendo a mulher que ele se apaixonou desde a primeira vez que viu, e confessa que não quer mais perder tempo. E então pega um anel e pergunta se Renata quer ser namorada dele, e ela pensa um pouco e depois diz que sim. E então Augusto beija ela. Na cadeia, Álvaro vê que Carina foi visitar ele e fala que já sabia que ela não consegue viver sem ele, mas ela fala que ele está muito enganado, e que só foi ali para dizer que vai começar os trâmites do divórcio, mas Álvaro diz que ela não vai fazer isso. Mesmo que Lázaro tenha ido lá dizendo que vai se afastar dela se ele der o divórcio, Carina fica surpresa com isso, e fala que mesmo se casando com ele sempre amou Lázaro, e então Álvaro fica furioso e fala que ela sempre vai ser dele, mas Carina joga na cara dele que sempre acusou ela de não ter filhos, e na verdade é ele que é estéril. E então Álvaro fica chocado e Carina fala que é a última vez que eles vão se ver, então tira a aliança e vai embora, e deixa Álvaro sem reação. Enquanto isso, Lázaro pergunta para Ezequiel se ele já falou com Augusto sobre as pragas, mas ele diz que sim, mas que seu patrão não está dando muita ideia. E então Lázaro fala que Alzira disse que todas as fazendas precisam ser verificadas ao mesmo tempo. Mas Ezequiel fala para ele não acreditar em tudo que Alzira fala. Lázaro pergunta como ele está fazendo para viver debaixo do mesmo teto que Alzira e seus filhos, e comenta que já sabe que o bebê que está a caminho também é dele. E então Ezequiel fala que tem horas que quer explodir, mas Lázaro fala que ele precisa aprender a lidar com isso por causa dos filhos, e Ezequiel pergunta como vai fazer para perdoar uma traição dessa. E então Lázaro fala que ele precisa lidar com muito amor porque, senão esse bebê vai sentir o desprezo dele. Na cruz de amor, Augusto fala para Renata que está muito feliz que ela tenha aceitado ele, e diz que quer se casar em breve, mas ela fala que primeiro quer esperar a anulação de seu casamento na igreja. Augusto diz que tudo bem, e então conta que nunca acreditou em amor à primeira vista, mas quando viu ela na empresa ficou apaixonado, mas depois ficou sabendo que ela estava comprometida, e em seguida casada com o seu maior inimigo desde que Rafael morreu. Ele fala que vai esperar para se casar, mas não sabe se consegue resistir para tê-la. E diz que quer fazer dela sua esposa imediatamente, e então começa a beijar ela. Na Bonita, Jerônimo e Carlos estão no escritório. Quando Alzira chega perguntando se eles já sabem se estão verificando as terras da Cruz de Amor por causa da praga, e então Jerônimo fica furioso e fala que não quer saber de nada que venha dessa fazenda. Mas Alzira fala que todas as fazendas deveriam ser verificadas ao mesmo tempo, senão eles terão que ficar olhando a Bonita toda hora, e então Jerônimo grita e fala que então assim vai ser, porque não quer contato com nada que venha de lá, e então sai do escritório. Alzira pergunta para Carlos se aconteceu alguma coisa, mas ele diz que não. E comenta que conversou com um amigo, e que ele ensinou uma mistura para colocar nas plantações sem afetá-la, e que vai pedir a Lázaro para preparar com Ezequiel. Mas Alzira ainda fica preocupada com a cruz de amor. Augusto tenta ficar com Renata, mas ela fala que não está preparada para ficar com ninguém no momento, e então vai para o quarto. E Augusto fala que ela vai ser dele, custe o que custar. E nesse meio tempo,
Carina fala para Lázaro que não sabe como conseguiu ficar tanto tempo casada com Álvaro, e que passou muitas noites chorando por achar que era culpada por seu casamento ter fracassado por conta que ela não poderia ter filhos, mas na verdade ele que sempre foi o culpado. Lázaro fala que ela precisa tomar uma decisão, e pede para Carina dar uma chance para ele, mas ela fala que não pode porque perante Deus, mesmo divorciada, ela não pode se casar novamente e que já sabe que ele foi até a cadeia para pedir que ele desse o divórcio a ela e que assim se afastaria, mas diz que eles não podem ficar juntos e então vai embora e deixa Lázaro arrasado. Enquanto isso, Jerônimo está comemorando por ter conseguido Renata, dizendo que avisou a Jerônimo que não iria desistir e que sabia que uma hora ou outra ela seria dele. Em seguida, o telefone toca e ele atende, e é um de seus funcionários dizendo que o que ele plantou já está florescendo e que vai ser uma bela plantação. Augusto fica satisfeito e manda o homem cuidar muito bem, e então fala sozinho e diz que conseguiu a ex-mulher de Jerônimo, e que em breve as plantações dele estarão todas dominadas pela praga, e que só ele terá a uva que vai deixar ele ainda mais rico. Ezequiel chega e fala que ele ainda não disse o que precisam fazer com as plantações, porque depois pode ser muito tarde, mas Augusto fala que para eles nunca é tarde, e Ezequiel diz que não está entendendo. Mas Augusto deixa claro que sabe o que está dizendo. Na empresa, Gonçalo fica surpreso querendo saber o porquê Branca disse que vai atrás dele, e Daniel fala que ela é ótima em falsificar assinaturas e que pode fazer o que quiser, e então o detetive fala que só precisa de mais uma prova para colocar ela na cadeia, e então Gonçalo fala que prefere que ela vá atrás dele do que de Matias. O detetive fala que com a ajuda de Daniel eles vão conseguir, mas Gonçalo diz que não vai agradecer porque sabe que ele só faz isso para proteger sua própria pele. Mas Daniel fala que está arrependido, e que só aceitou isso por causa de dinheiro fácil e por Adriana. E Matias pergunta se ele fez isso por ela. E Daniel diz que sim para conquistá-la, mas sabe que isso foi uma burrada. Constanza está no centro, quando escuta uma voz chamando por ela, e então deixa a bandeja cair no chão, e vê que é Branca. E então grita querendo saber o que ela está fazendo ali, e Branca pergunta se ela também está sentindo falta das carícias de Honório como ela, mas Constanza fala que já sabe que ela é uma mentirosa, mas Branca garante que está grávida, e Constanza furiosa tira o pano da barriga dela e fala que sabe que isso é uma grande mentira. As duas discutem muito, e então Branca vai pra cima de Constanza, e nisso César aparece querendo saber o que está acontecendo, e então Branca sai correndo, e Constanza fala que era Branca, e César diz que essa mulher nunca vai deixar ela em paz. Mas Constanza fala que pelo menos agora sabe que isso tudo foi armado por ela. E enquanto isso Honório fala para Ramiro que precisa sair da cadeia urgentemente, porque senão vai ficar louco. Matias fala com a gerente do banco, dizendo que precisa de mais ajuda, e ela fala que vai precisar pedir autorização, e que em breve entra em contato de novo. Gonçalo chega e conta para Matias que Jerônimo já sabe aonde Renata está, e que Augusto acabou de contar que ele foi até sua fazenda. Então Matias não tem mais motivos para esconder, e Matias fala que imagina como ele deve ter ficado quando viu Renata com Augusto. E nesse meio tempo, Carlos e Lázaro fazem a mistura para colocar na raiz das plantações. E Lázaro pergunta se ele realmente acha que isso vai dar certo.
E Carlos fala que sim, e então eles continuam preparando. Lázaro fala sobre Jerônimo estar sofrendo por Renata, e comenta que ele e seu patrão não têm sorte no amor, e depois muda de assunto dizendo que acha que vai precisar comprar mais materiais, e então Carlos diz que ele tem razão, mas fala para ele primeiro passar na igreja para rezar por sua vida amorosa, e depois dá risada dizendo que está brincando, então Lázaro sai. Manuela arruma Matilde, enquanto Carina comenta que se Renata está na fazenda de Augusto é por algum motivo específico, e não por ser amante de Augusto. E então Manuela e Matilde diz que ela tem razão, e nisso Matilde fala que quer ver como ficou seu penteado para ir jantar com seus sogros. E então Carina dá o espelho e Matilde começa a gritar e corre para o banheiro dizendo que está horrível. E depois volta com uma toalha na cabeça dizendo que é melhor ir natural mesmo. Na cruz de amor, Augusto fala para Renata que quando acabarem os problemas da empresa, eles poderão ir para o México e contar a novidade para os pais dela. E Renata fala que não sabe como eles irão receber. E então Augusto resolve perguntar o que fez ela mudar, porque quando se despediu ela era uma Renata, e agora já é outra. Renata fala que cansou de entender todo mundo, e ser a boazinha que todos querem pisar, e pergunta se ele se incomoda, e Augusto fala que está fascinado, e que gosta mais dessa do que da outra. Jerônimo pensa em Renata, e em seguida recebe uma ligação de Luciana dizendo que Matias entrou em contato com ela pedindo um aumento no valor do empréstimo, e diz que só ele pode decidir isso, e então Jerônimo pensa um pouco e fala que ela pode liberar sim, e diz para ela emprestar o quanto eles precisarem. Por outro lado, Matias comenta com Constanza e César sobre o encontro dela com Branca. E fala que a tia deve estar mais tranquila em saber que essa gravidez dela é mentira. E nisso Adriana grita dizendo que já está pronta para ir à festa. E então César vai buscar ela. Ele traz Adriana na cadeira de rodas e fala que ela está muito bonita. E então Adriana mostra as máscaras para eles e todos começam a escolher. Enquanto isso, Carla e Regina conversam sobre a festa, e Regina fala que está ansiosa, e então Carla fala para elas irem logo, mas Regina fala que precisa esperar por Gonçalo, mas Carla não gosta da ideia, e então pega o telefone e pede um táxi, e deixa Regina chateada. Na mansão Monterrúbio, Josefina desce as escadas e encontra com Antônio, e fala que chegou a noite da festa, e então ele dá a máscara dela e ambos colocam as suas. Na cruz de amor, Renata admira o trabalho de Carina, e então Augusto fala que vai deixar elas sozinhas, então dá um beijo em Renata, e Carina fica surpresa. Renata fala que vai pegar o dinheiro, mas Carina fala que ela já pagou, e então diz que queria conversar com ela, e pergunta se ela está com Augusto. Renata diz que sim e explica que já está se dando uma nova oportunidade, mas Carina fala que Jerônimo a ama, e que vai sentir muito com isso. Mas Renata fala que ele já tem quem console ele, e conta que viu Jerônimo com uma mulher na fazenda. No povoado, Jerônimo e Lázaro estão juntos, e ele fala que ficou muito feliz que Lázaro tenha decidido não ir para os Estados Unidos, e ele fala que preferiu assim, e então Marina chega e cumprimenta os dois, e Jerônimo fala que eles não conseguiram terminar a conversa mais cedo, e Marina diz que não tem problema, e pergunta como ele foi com a esposa, mas Jerônimo fala que Renata não é mais sua esposa, e então convida ela para comer algo e os dois conversarem, e Marina acha uma boa ideia. No
Restaurante. Matilde fala para Carlos que está nervosa em conhecer os pais dele, e começa a pensar que poderia estar mais arrumada, e que não está tão bonita. E então Carlos fala para ela ficar calma, e mostra que eles já estão chegando. Os pais dele se apresentam e comentam sobre o vestido que ela está usando, e Matilde agradece pelo presente, e eles falam que estavam com muita vontade de conhecer ela, e nem acreditam que Carlos foi morar no povoado e se apaixonou. E Matilde fala que quando conheceu Carlos não imaginou que o amaria tanto. Marina fala para Jerônimo que seu tio disse que tem uma comida boa a 2 quadras dali, e então Jerônimo super aceita e eles vão juntos. Lázaro fica surpreso que seu patrão já esteja buscando consolo, e então vê 2 moças passando e fala que também vai tentar, e vai na direção delas. Mas depois volta dizendo que não consegue, porque seu coração é de Carina. Gonçalo e Regina chegam na festa de gala cumprimentando os convidados, e então encontram com Inês e Isidro que perguntam por Carla, e nisso ela vem chegando, e Isidro fala para ela se sentar na mesa, mas Carla fala que não vai sentar ali, e chama ele para acompanhar ela até outra mesa. Gonçalo fala para Regina que não quer causar problemas entre ela e sua mãe, e diz que pode se sentar em outro lugar, mas Regina fala que não, e que ele é o maior colaborador do centro, e que ali também é seu lugar. Gonçalo diz que tudo bem, e nisso Constanza chega com César e também Matias e Adriana. E então Gonçalo fala que vai cumprimentar eles e volta já. Gonçalo fala com Constanza, e então chama Matias para uma conversa, e pergunta o porquê César está na mesa com eles, e diz que gosta muito de Honório, mas Matias fala para ele ficar tranquilo, porque não acha que isso vai durar muito tempo, e fala que Adriana tem um plano muito bom, e fala para o pai ficar tranquilo. Em outra mesa, Constanza tenta convencer Clara de ir sentar na mesa com Regina, mas Carla fala que não, porque isso seria como apoiar a relação de sua filha com Gonçalo, e que não pode, porque ele é um homem casado, e Constanza tenta se explicar, mas ela não quer ouvir, dizendo que é inaceitável que sua filha fique com um homem já comprometido, e que ela também namore um rapaz que poderia ser namorado de sua enteada. E então sai da mesa e deixa Constanza chocada. Na cruz de amor, Renata e Augusto admiram a noite, e então ela fala que vai buscar seu casaco, e nisso Augusto vê um táxi chegando e caminha até o portão, e vê Roberta chegando, e pergunta o que ela está fazendo ali, e então Renata volta e fica surpresa em ver a irmã, e os 3 ficam em um clima muito estranho. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.